Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal, nas vitórias e nas derrotas. E hoje a gente fala de Nacional 1, Atlético 0 pela Copa Libertadores 2019. E agora meia-noite e 23 que eu começo a gravar esse vídeo. Eu esperei o jogo acabar para sentar no sofá, respirar. Com o tempo eu aprendi a fazer isso. Quando eu posso esperar, para não fazer nada de cabeça quente, eu espero. Seja para postagens nas redes sociais, seja para o pós-jogo. E eu estava curioso que eu estava assistindo aqui o pós-jogo da Fox, que eu acho muito bacana a cobertura da Fox após as partidas. E por que eu espero? Porque eu não sei se eu vou analisar, se eu vou comentar só com emoção ou com a razão também. E me impressionou uma coisa, porque os caras da Fox não são atleticanos, estavam putos dentro do vocabulário que eles podem usar na TV, num canal de televisão. Cara, eles estão putos, eles ficaram putos com a entrevista do Levir, eles ficaram putos com a entrevista do Hever, com a postura de um Galo precisando vencer pela Copa Libertadores depois de perder em casa, eles ficaram putos com a postura do time de uma forma geral, que se acovardou o tempo todo. Aí eu fiquei olhando para eles e falei assim, se os caras estão assim, eu tô até bem dentro daqui do estado que eu estou, a cabeça encharcada só de nervosismo. E outro fator que eu achei curioso, que depois entra a entrevista do Grêmio e o Jeromel falando assim, a gente sabe, nós sabemos dos nossos erros e nós temos que trabalhar muito para corrigi-los. E ela veio bem depois da entrevista do Fábio Santos, do Levir Coupe. Na saída de campo, a entrevista do Hever já foi uma tragédia, né? A entrevista do Hever falando que teve mais oportunidades, que é questão de detalhe, que é sorte. Babaquice, cara. É melhor. Eu admiro mais o cara que passa direito e prefere não falar do que ir para o microfone e falar uma merda dessa, né? E aí o Levir Coupe todo descontrolado na coletiva, o Cláudio Rezende da Itatiaia faz uma pergunta, ele, e daí? Me lembrou o Oswaldo de Oliveira, só que o Oswaldo de Oliveira bem que partiu para cima dos repórteres. Ainda bem que tem aquela bancada ali, que o estado que o Levir Coupe foi hoje ali para coletivo, e no final das contas a gente sabe que a versão do clube é sempre a culpa da imprensa, né? Que é maldoso, são maldosos demais nas perguntas. Cara, não teve uma pergunta mais pesada. Não tô falando de repórter que fez pergunta assim, mais na canela. Pergunta macia, na maciota, nada demais que justifique o descontrole, destemperamento do Levir Coupe, que aliás o Levir é o nome do pós-jogo hoje. O Fábio Santos estava na entrevista com ele também, outro que não vem julgando há algum tempo, mais uma péssima atuação dele. O Patrick é tão fraco, tão ruim, tão óbvio que deveria sair do time, que é claro que os holofotes vão para cima dele. Mas é um absurdo a gente ter passado por uma janela de transferências e entrado em uma Copa Libertadores, Copa do Brasil com premiação milionária, Libertadores com premiação milionária, Campeonato Mineiro já nas portas do Brasileiro também, e não ter contratado nenhum lateral esquerdo. Então, antes de falar de Levir e falar de dirigente de uma forma geral, que normalmente a gente cobra reforço de meio, ataque, caras que decidem lá balançando as redes, é um absurdo a gente ter passado por uma janela de transferências e ter que aguentar ainda o Fábio Santos simplesmente por não ter substituto, a ponto de eu pensar em Carlos César improvisado ser melhor e mais produtivo ali que o Fábio. É o desespero, cara, é o desespero, porque chega num ponto que você não dá, velho, qualquer coisa vai sair, qualquer coisa que o substituto apresentar em campo, se bem que a gente falou isso do Pablo com o Robinho, né, no Corinthians, lá pode tirar o Robinho e colocar qualquer um, aí veio o Pablo, mas falando sobre a posição dele, continuar sem substituto por 2 temporadas é um erro da diretoria que impressionou, né? Não é à toa que a gente tem que aguentar o Fábio Santos sem cogitar a saída dele do time. E agora sim, falando sobre o treinador, a gente quando fala de futebol, a gente é sempre momento, emoção de momento. Aí eu procuro sempre voltar nas lembranças do passado, do mesmo Levir Coupe, com decisões burras e decisões idiotas, né? Destemperamento, inclusive com atletas de futebol, como foi o caso do Ramon e o Keide Alface. E eu tentei me esforçar para ver se o Levir ou qualquer outro treinador já se esforçou tanto para piorar uma equipe como o Levir fez agora, gente. Porque assim, uma coisa é ele tentar no primeiro jogo lá, que ele tinha uma boa vantagem fora de casa, 2-0 no Uruguai,
e tudo bem, falar, não, o time se comportou assim porque tinha uma vantagem de 2-0, veio o Cerro Porteño e ele tenta maquiar todos os problemas do Atlético na entrevista, ele tenta fingir que não existiu nada, ele pensa que a gente é idiota, que era do radinho, que a gente não viu o jogo, e ele quer passar a imagem de um jogo diferente pra gente daquilo que a gente assistiu. Olha, eu queria saber se alguém cai na lorota do Lever Coupe ou de qualquer outro treinador e jogador com esse papinho de entrevista coletiva de que não foi isso que aconteceu, de que a gente teve chances, foi detalhe, eles acharam um gol, que nosso goleiro nem trabalhou assim, e não percebe o quanto é pobre o futebol do Atlético. Nunca vi realmente, e aí eu penso qual que é o trabalho do Atlético em treinamento. Outro dia eu vi um treinamento lá e eu falei com a pessoa assim, já reparou que quando o time erra, em momento nenhum o Levi para o treino para corrigir aquilo ali? O time titular estava até na academia nesse dia. Tava o time reserva treinando contra o time C. E pau quebrando, assim, erro pra lá, pra cá. E em momento nenhum, e eu odeio que compare, por exemplo, assim, quando fala de contratação, vocês querem que traga o Messi, esses grandes personagens, grandes nomes do futebol europeu, do futebol mundial. Mas na hora eu citei assim, cara, você vê um treino, por exemplo, do Guardiola, e me desculpe eu usar o nome de gente consagrada para comparar o nosso pobre futebol brasileiro, mas ele para e fala assim, por que você girou para cá? Se você gira para cá, tá, três opções de ataque aqui, você desarma toda a defesa, você cria uma nova visão de jogo, e pau quebrando no treino. Enfim, o time do Galo é simplesmente não conseguir passar da linha do meio-campo, não consegue construir uma jogada além da linha do meio-campo, recua até o zagueiro para sair na base do chutão. Gente, eu queria ilustrar esse pós-jogo com cenas da partida, só que eu tomaria um strikezinho da Fox aqui, né? Só para mostrar que não consegue fazer o básico. Eu não estou falando de fulano, um grupo de uma forma geral não consegue fazer o básico de dominar uma bola, de passar 3 metros para cá, de passar meio metro para cá, é coisa básica e aí você vai me desculpar, mas não tem nem como falar de treinamento nisso aí, velho. É algo muito básico de não conseguir o básico. E aí veio o esquema do Lever Coupe que deixa o centroavante isolado lá, uma ilha, seu centroavante tem que virar um volante, um meia praticamente, né? Tem que ficar o tempo todo na mesma linha dos volantes e dos meias, porque tá brigando pro adversário que tá trabalhando a bola. E aí seu centroavante vira um meio campo. O Casares, se você anula o Casares no time do Atlético, você anulou o time do Atlético inteiro. Qualquer treinador que perceber isso, que anulou o Casares, se anulou todo o time do Atlético, que ninguém mais consegue produzir, qualquer time vai amarrar o Atlético e o Lever Coupe não tem um plano B, um plano C, ele só tem o plano A não funciona, e aí, aliás, o plano A dele não funcionou, ele criou o plano B que é péssimo, é pior que o A, né? E realmente, hoje, mais uma vez, pelo segundo pós-jogo seguido, em Libertadores, colocando na conta do Lever, claro que eu já falei aqui da questão de dirigentes, de reforço, de ter equilibrado um pouco mais esse elenco e torcer para o Michael Bolt voltar logo e continuar com aquela velocidade que ele vinha colocando no ataque do Galo, porque tá triste. E na lateral direita, eu repito mais uma vez, eu sei que grita Patrick Seleção, que brinca com o meme do Patrick, que brinca com a situação. Já falei aqui que o Atlético, desculpa a minha época é essa, por isso que eu vou dar de exemplo, o Gigabyte de Malhação, novela de só sorrisinho, que o mundo é o paraíso, é um conto de fadas. No Atlético é assim, cara, porque se você critica o treinador, você tá querendo a cabeça dele, você tá querendo que ele suma, você tá querendo colocar crise. Se você critica o lateral direito, não pode pressionar tanto um lateral, pelo menos o arroz com feijão ele faz. Eu já falei até no Lateral Esporte, se ele faz arroz com feijão, manda ele receber arroz com feijão, porque ele recebe a rodízio de churrasco, então ele não pode entregar arroz com feijão. Então vamos parar de brincar com a situação do Patrick e parar de brincar com esse tempo de Patrick Seleção, de postar memezinho. Porque olha só as imagens, como que o grupo gosta dele na concentração, as histórias dos jogadores brincando com ele. Adota ele então, aqui não é serviço social, não tem assistente social aqui para incluir o cara na sociedade. Se ele é bom de papo, bom de prosa, que ele vai ser companheiro contratado para isso e vai ganhar 3 salários mínimos para ser bom de prosa lá no Atlético. Não pode ganhar aí sua fortuna que ganha no Atlético e não entregar nada. E aí o treinador acha que mantendo ele na equipe vai
vai blindá-lo de uma saída tão turbulenta, assim, com tantas críticas. Tá só piorando a situação do cara e, mais uma vez, já falei da diretoria de reforços, cada jogo que o Patrick tem em campo me passa um filme de todas as cagadas possíveis, desde Alexandre Calil, desde Daniel Nepomuceno e o Sete Câmara assinando embaixo mais uma vez, renovando com ele. Aliás, né, postou uma foto com o empresário com a renovação no mesmo dia, o Hever comemorou a assinatura de contrato com o Atlético. O Patrick, com o mesmo empresário, vai lá e posta uma foto da renovação. Coisas de empresário do futebol, né, gente? Mágicas que acontecem. O cara tava aqui em Belo Horizonte, fechou o Hever aqui e tal, e aí aproveitou para assinar a renovação. Fábio Melo, o nome do empresário. Depois procura aí o perfil dele no Instagram para você ver suas fotinhas. Aliás, o Patrick também postou um jantar com ele. E no meio-campo, o Elias, que eu sei que joga muita bola, mas que no Atlético não tem jeito, cara, não tem jeito. Se bem que das opções que nós temos de volante, é difícil escolher, tá difícil escolher demais. Coloca aí nos comentários quem seria sua dupla, se você continuaria colocando o Elias e mais dois, ou Elias e mais um, o Adilson e o Wellison com a tentativa de ter mais pegada, ou o Jair e mais um. Enfim, o Seitinho que estava assistindo o jogo aqui hoje falou, cara, lamento mais do que qualquer chegada de jogador, é o Blanco não ter se recuperado da lesão. Aliás, se recuperou e se lesionou novamente, porque seria esse cara de pegar a bola e carregar, porque tá pobre demais o futebol do Atlético. Muito pobre mesmo, tá decepcionante. E o treinador com 10 minutos quer fazer 3 substituições e errado tá quem? É o repórter da coletiva. Triste demais, gente. Enfim, clique em curtir aqui, galera, para ajudar o canal. Inscreva-se no canal, bora bater 50 mil antes do aniversário de 10 anos e bora tentar milagre até o último minuto nessa Copa Libertadores num grupo ridículo. E Libertadores, todo jogo é decisivo. Era para ser fácil se não fosse nossas próprias burrices, nossos próprios tropeços. A gente gosta, nunca vi um clube que o pessoal gosta de se complicar tanto como aqui. Você pode trocar os 11 jogadores, o treinador, o diretor, o presidente, que a gente vai continuar cavando a própria cova, tropeçando nas próprias pernas. É impressionante, impressionante mesmo. Valeu, galera, até o próximo pós-jogo, tamo junto.